Pai do Senhor, povo abençoado de Deus, bom dia. Quero deixar para os irmãos uma palavra no dia de hoje. Salmos 40, que está escrito: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos e o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém, irmãos? Só até aqui. Irmãos, esperar com paciência no Senhor. Isso é uma coisa que nos dias de hoje é muito difícil. A gente não tem tanta paciência para as coisas nos dias atuais. A paciência ela está esgotada praticamente para muitos. Não tem mais essa paciência, assim como o salmista Davi. Ele relata no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu. Por quê? Porque eu esperei com paciência, Eu esperei pela resposta do Senhor com paciência, e Ele me ouviu. Ou seja, eu falei, esperei, e o Senhor me ouviu. E muitas das vezes a gente não tem essa paciência de falar e esperar o Senhor responder, ou seja, o Senhor nos ouvir para depois responder. A gente já quer de imediato. Só que não é assim, nós temos um tempo. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado por Deus para que as coisas venham a acontecer em nossas vidas. Só que eu acho muito importante a gente entender e lembrar que todos nós temos uma obra a ser concluída em nós através de Deus. Então a gente temos que esperar essa obra que ela seja concluída em nós para o propósito eterno de Deus. E o salmista, irmãos, o salmista Davi, ele faz essa declaração, Por quê? Porque ele tinha experimentado na prática o poder da paciência. Davi foi um ungido rei na casa de seu pai, ainda jovem, e ele esperou o tempo de ir para o trono. Ele esperou um tempo, ele foi ungido e esperou esse tempo. Ele não foi ungido e foi imediatamente para o trono, ou foi imediatamente ser rei. Está entendendo? Então, o tempo, irmãos, para acontecer as coisas em nossa vida é determinado por Deus. A gente não pode querer e ultrapassar o tempo de Deus. Se a gente for ultrapassar o tempo de Deus, as coisas não se concretizam em nossas vidas. Por isso, devemos esperar em Deus para que as coisas venham a acontecer. E quando a gente espera em Deus, irmãos, é interessante lembrar e entender, quando a gente espera em Deus, acontece da forma que Deus planejou. Não acontece do jeito que pensamos, porque até pensamos de um jeito, mas Deus executa de outro. Porque, irmãos, não é a gente que fazemos, é Deus que faz em nós. Não somos nós que realizamos, é Deus que realiza em nós. É a mesma coisa, irmãos. A gente diz, muitas das vezes, mas eu tenho um chamado. Não, a gente não tem um chamado, o chamado é que nos tem. Quando a gente tem o chamado, a gente diz, eu tenho o chamado. A gente se opõe, quer fazer o que quer. A hora que quer, o momento que pensa. Não. Quando o chamado nos tem, somos atraídos pelo chamado. Então, o chamado que nos impulsiona a fazer e a viver e a executar aquilo que está programado sobre nós em Deus. E a gente tem aqui que o salmista Davi, irmãos, ele diz porque ele vivenciou isso. Ele passou por essa prova. Ele esperou com paciência. Ele teve a paciência de esperar. E esperar, eu sei que esperar não é fácil. Esperar não é uma coisa boa. Se você marca com alguém para esperar num lugar e a pessoa se atrasa 20, 30 minutos, você já fica desesperado. Você já fica chateado. Porque é ruim esperar. Mas esperar em Deus, irmãos, esperar em Deus é maravilhoso. Esperar no Senhor. Porque quando a gente espera nele, a gente sabe que vai acontecer. Aí ele diz que
ele passa por essa experiência. Ele foi experimentado nisso, em ter essa paciência, porque ele foi ungido, né? E não foi imediatamente para o trono. Não foi, ele suportou pacientemente as duras perseguições, a intransigências de Saul, até que chegou a sua vez de assumir o trono de Israel. Mas ele, irmãos, soube esperar. E você e eu temos a paciência de esperar o tempo determinado para devidas coisas? Ou já queremos que aconteça no piscar do olho? Imagina quanto tempo. Não diz quanto tempo ele foi ungido. Não tem isso na Bíblia, a idade de quando Davi foi ungido. Eu ainda não vi esse tempo, de quanto tempo ele foi ungido. Mas eu sei que ele só foi para o trono com os 30 anos de idade. Só assumiu o trono quando ele tinha 30 anos de idade. Então, ele esperou bastante, mas com paciência no Senhor. E muitas das vezes esse é o problema, que a gente não consegue esperar para que as coisas venham acontecer no tempo determinado de Deus. E a gente quer pular algumas coisas, quer se antecipar. E acaba que muitas das vezes não dá certo e vem as frustrações. Vem as frustrações porque não deu certo, porque não esperamos o tempo de Deus para que as coisas venham acontecer. Aí, irmãos, é interessante que outras pessoas também passaram por esse mesmo processo de esperar para que o tempo de Deus venha se cumprir em sua vida. Por exemplo, a gente vê em José. José também experimentou da mesma forma a paciência de Deus na sua vida, ao suportar por muitos anos a pena por uma transgressões que ele não cometeu, até se tornar governador do Egito. A mesma idade de Davi, aos 30 anos, se tornou governador do Egito. Com a mesma idade de Davi, aos 30 anos, eu pergunto a você, quanto tempo José esperou? Mas a pergunta é, se cumpriu? José, irmãos, ele cumpre uma pena por muitos anos, por uma transgressão que ele não cometeu. Talvez ele pudesse dizer, é injusto para mim, porque eu não cometi, é injusto para mim. Eu não cometi crime algum, e por que tanto tempo? Esperar com paciência no Senhor. Para que tanto tempo esperar? Venha logo, irmão, você não pode... Venha logo, você tem que agarrar logo, pegar logo. Eu entendo que algumas coisas sim, irmãos. Mas as promessas de Deus, o cumprimento de Deus, não. Não adianta se antecipar, que não vai acontecer. Não vai acontecer, só vai acontecer no tempo determinado de Deus. No tempo determinado de Deus que as coisas vão acontecer. Quando a gente entender que se cumprirá no tempo de Deus. Porque, irmão, se a gente entender, a gente vamos ver que também um homem que soube esperar com paciência e Deus fez a obra dele maravilhosa na sua vida, é Jó. Jó, irmãos, é um símbolo de paciência, ao suportar pacientemente todas as aflições. E no fim ele triunfou com as bênçãos de Deus. As dificuldades que ele passou, irmãos, virou e tornou-se em bênção, porque ele esperou sobre esperar. Pacientemente Jó esperou. E aconteceu. Aquilo que ele tinha perdido, Deus redobrou, Deus deu em dobro. Porque, irmãos, ele soube esperar com paciência, ele esperou. Ele não tentou burlar. Ele esperou com paciência no Senhor e aconteceu. Por isso que o Salomão, irmãos, ele afirma, melhor é o fim das coisas do que o princípio. E a paciência é melhor que a arrogância. Muitas das vezes somos arrogantes.
Porque queremos para agora, queremos para amanhã e não sabemos esperar. E não sabemos esperar, né? Porque a gente quer se antecipar. Tá, eu quero agora, eu não vou deixar para amanhã, para depois. E a gente não aprende a esperar. Só que esperar, eu quero só frisar, irmãos, no termo paciência. Não quero firmar nos outros versículos, quero firmar só no termo paciência. Esperei com paciência, para que se cumpra aquilo que Deus estabeleceu e aquilo que Deus já preparou. Mas espere com paciência para que aconteça. Não queira que o tempo seja hábil a você. Não deixe o tempo de Deus caminhar, que você está encaminhando sobre ele. O mesmo Paulo, ele afirma também que a tribulação produz paciência. O apóstolo Paulo, ele afirma que a tribulação produz paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Olha, se você, irmãos, não tem a esperança de que a promessa vai acontecer na sua vida, então seja paciente. Por quê? Porque a paciência vai produzir a experiência. E a experiência de você esperar vai te dar a esperança para que aconteça aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus preparou para você. Eu só até aqui, irmãos, eu finalizo com o Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você já entregou, irmão, confia nele e o mais ele fará. E o mais ele fará. Tenha somente paciência. Tenha somente paciência e deixe Deus trabalhar, porque tudo vai acontecer no tempo determinado de Deus. Mas seja paciente, porque a paciência é um poder de Deus sobre nós. A paciência. Ter a paciência, irmãos, é um poder das coisas acontecerem no tempo certo de Deus. Tenha paciência e deixe Deus trabalhar e executar o que Ele tem para fazer sobre a tua vida. Seja paciente nas coisas. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Não queira antecipar o tempo de Deus. Amém? Que Deus abençoe você nesse dia, nesse sábado maravilhoso, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, irmão. Seja paciente com as coisas. Deixe Deus se executar e trabalhar sobre as vossas vidas. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.